Bom dia, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 36 e 37. Qual, pois, destes três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e fazes tu o mesmo. Jesus havia dito ou respondido a um doutor da lei que havia consultado sobre aqueles que poderiam se salvar e sobre quem era o seu próximo. E Jesus, ao invés de responder, e esta é a parábola chamada parábola do bom samaritano, ele conta essa parábola, que é conhecida da grande maioria das pessoas, inclusive pessoas que não leem a Bíblia, mas conhecem por ouvirem falar dessa parábola que é tão conhecida. Na parábola, Jesus coloca 4 personagens. O primeiro personagem, uma vítima. Alguém que viajava e que foi vítima de assaltantes que, além de lhe roubarem os pertences, lhe espancaram e lhe deixaram quase morto à beira da estrada. O segundo personagem, um sacerdote, um homem que tinha a responsabilidade de ser o representante dos homens diante de Deus. No Antigo Testamento, a função do sacerdote era ser o intermediário entre o homem e Deus. No Novo Testamento, essa figura passa a ser a de Jesus. Então Jesus é o único sacerdote, o único que tem poder de nos conduzir a Deus. Mas aquele sacerdote passando, vendo aquela pessoa à beira da estrada, talvez preocupado com as suas atribuições religiosas, talvez preocupado com a sua própria segurança, já que poderia também ser vítima, ele então passa de largo. O terceiro personagem, o levita, também religioso, que provavelmente pelas mesmas razões do sacerdote também passou de largo. Finalmente passa o quarto personagem, um samaritano. E Lucas, ao narrar essa parábola, ele tem a preocupação de dizer que este quarto personagem era samaritano. Porque no princípio ele diz que aquele homem assaltado e deixado quase morto poderia ser um judeu. E os samaritanos, eles não se davam com os judeus. E agora passa o samaritano e diz para si mesmo que precisava atender aquele necessitado. E ele para. E ele socorre aquela vítima. E ele passa remédio nos seus ferimentos. Ele dá alimento para ele. Mas ele não faz apenas isso. Ele leva aquele homem para um hotel.
Naturalmente que naquela época, os hotéis que se chamavam de estalagens conheciam os viajantes. E aquele homem provavelmente já tivesse se hospedado naquela estalagem em outras vezes. E ele deixa ali aquele judeu ferido para se recuperar. E ele paga a despesa que ele teria ali e parte avisando aos donos daquela estalagem de que se eles gastassem mais do que ele havia pago, na volta ele recompensaria. E agora então Jesus pergunta ao doutor Zalei: e agora? Quem é que você acha que foi o próximo daquele homem ferido? E o doutor Zalei responde: aquele que usou de misericórdia com ele, aquele que tratou dele, aquele que não se preocupou com a sua própria segurança, mas se preocupou em atender a necessidade de um indivíduo. E então Jesus disse para ele: você respondeu bem, é isso mesmo, vai e faz da mesma maneira. Esta é a consequência daquele que compreende a mensagem de Jesus. Vai e faz da mesma maneira. Cuida daquele que necessita de você, sem se preocupar com as razões externas que muitas vezes o impedem de parar para socorrer a um necessitado. Então, a ordem de Jesus é esta: vai e faze da mesma maneira. Que a nossa quinta-feira seja uma quinta-feira produtiva, abençoada, e que nós possamos sempre estar glorificando o nome de Deus. Amém.